Nós vemos aqui, mais uma vez, a palavra do profeta Isaías. Quem estava aqui na semana passada? Então nós sabemos que Isaías, ele passou pelo reinado de quantos reis? Estou te dando a cola ainda, então vocês me ajudam. De quantos reis? 4 reis. O profeta Isaías, algo muito interessante que nós precisamos aprender sobre ele, era que o profeta Isaías, ele era casado com uma profetisa. Então, inclusive, aquelas pessoas que não defendem o ministério de mulheres, que a mulher não é dada ao ensino, então me explique Isaías capítulo 8. Porque Isaías, versículo 3, era casado com uma profetisa. Amém, igreja? E nós vemos que Isaías, ele teve 2 filhos, e esses 2 filhos resumiam toda a história de Israel. Que apenas o Senhor salva e apenas um remanescente voltaria. Só que algo que eu quero te explicar aqui nesta manhã, e quero trazer a você, é antes de começar uma palavra, quem é você diante de Deus? Porque quantas vezes nós paramos para analisar a nossa vida diante do grande eu sou? Talvez se a sua resposta automática foi: bispo, eu sou pó, eu sou miserável, eu sou pecador. Querido, não é isso que eu estou te perguntando. Eu estou te perguntando quem é você diante do seu Deus. Não estou perguntando as suas falhas, não estou perguntando os seus defeitos, não estou perguntando aquilo que você precisa mudar. Mas você sabe e entende qual é a nossa, a sua e a minha posição diante de um Deus tão soberano? Porque preste atenção numa coisa. Isaías, o profeta, ele foi usado por Deus para dizer coisas que aconteceriam depois de 200, 300 anos lá na frente. Aqui Deus já estava levantando a Isaías com uma palavra profética. Deus já estava levantando Isaías com uma posição diferente, e estava fazendo com que o povo se lembrasse que nós seremos testemunhas do Senhor Jesus. Que nós seremos testemunha. Só que preste atenção, algo que eu quero te chamar a atenção, que Isaías, ele foi profeta em 4 reinados, sendo o primeiro de Uzias. Qual foi o primeiro rei? O segundo, Jotão. O terceiro, Acás. E o quarto, você nunca mais vai esquecer, Ezequias. Nossa, esse Ezequias de vocês é tão fraco. Eu dou mó ênfase falando que vocês não vão esquecer, vocês não fazem isso. Qual foi o quarto rei, igreja? Ezequias. Qual foi o rei que ia morrer com uma chaga? Qual foi o rei que orou ao Senhor, virou para o lado na parede e chorou? Ezequias. Viu como vocês lembram? Isaías, ele foi o profeta que foi falar com Ezequias. Isaías, ele viu toda a mudança que Ezequias havia feito no reinado. Porque quando Ezequias assumiu o reinado, seu pai Acás havia destruído. Quem lembra que eu falei de Acás na semana passada? Um péssimo rei, um rei que trouxe idolatria, um rei que fez acordo com o Egito para se livrar da Síria, para se livrar de Israel que estava tentando ali atacá-los. Um rei que deixou de confiar em Deus e passou a confiar na força dos homens. E quando Ezequias, ele assume o reinado do seu pai, ele entende que não é isso que Deus quer, que não é isso que agrada ao Senhor. Porque deixa eu te falar algo. Primeira coisa que você tem que entender, para quem é você diante de Deus, é uma pessoa com um coração que confia na palavra dele. Para que Deus confie algo nas suas mãos. Quantos aqui querem receber algo de Deus? Dá glória a Deus. Você primeiro precisa confiar nele. Não ache você que Deus vai confiar em você sem antes você confiar nele, não. Primeiro você confia nele, depois ele te dá algo dele nas suas mãos. Depois ele confia algum ministério a você, depois ele confia algum dom a você, depois ele te mostra algo. Porém, primeiro nós devemos confiar no Senhor Jesus. E nós vemos que Ezequias, ele liderou uma grande cruzada evangelística. Ele liderou o rei Ezequias, a orientação do profeta Isaías. Ele destruiu todos os altares que Acás, seu pai, havia feito. Ele voltou a instituir
em Judá a adoração ao culto ao Senhor. Ele voltou a instituir em Judá a reverência que o Senhor merece. E diz a palavra do Senhor então que Ezequias, ele continuou a fazer tudo que agradava a Deus. Porém, ainda havia uma raiz. Ainda havia uma raiz de Acás em Ezequias. Ezequias confiava em Deus, porém ele e toda a nação também ainda confiava no Egito. Por que lembra que Acás havia feito um acordo com o Egito? Acás, o pai de Ezequias, havia feito um acordo com o Egito e Deus ainda o advertiu e disse: por que você não clamou a mim? Quando Acás chamou ao Egito e disse: eu serei seu servo, eu serei o teu escravo e você será por mim como meu defensor. Ezequias e todo Israel, eles estavam confiando em Deus, porque Ezequias trouxe isso, porém, ora, eles também confiavam no homem. E esse homem era uma nação, por nome de... Qual o nome da nação, igreja? Egito. E nós vemos que Deus, em Isaías capítulo 31, versículo 1, Deus chega para Isaías e diz assim: esse povo tem confiado mais no Egito do que em mim. Então Isaías, a partir de hoje, você vai começar, porque Deus já havia mandado Isaías andar só de pano de saco. Deus chega para Isaías e diz: Isaías, a partir de hoje você vai andar despido. Você vai andar sem roupa e descalço. Se você vê uma pessoa andando sem roupa pela rua e descalço, você vai dizer que ela é profeta? O que você diria? Louco. Só que todos em Judá sabiam que Isaías era profeta. Porque eu quero que você entenda, o coração de Judá nesse momento estava tão endurecido, estava tão duro, que Deus precisava quebrar tudo, fazer algo extraordinário, algo totalmente fora dos padrões, para chamar a atenção daquele povo. Deus precisava romper, porque preste atenção, filho, ser servo de Deus, ser profeta de Deus, muitas vezes Deus vai pedir para você romper a sua dignidade, para que a glória do Senhor seja exaltada. Deus havia dito para Isaías andar de que forma, igreja? Despido e descalço. Até hoje, quem aqui tem filho? Se você vê o seu filho andando descalço, o que você fala? Põe o chinelo, menino. Põe o negócio, menino. Eu vou te bater. Só que Deus, como pai, manda o seu filho, o seu profeta, andar despido e descalço. Todo o povo fica assim, ó. O que está acontecendo com Isaías? Isaías não está batendo bem nessa ideia. Só que Deus estava mandando Isaías andar dessa forma para chamar a atenção de todo Judá, para dizer: é isso que acontecerá com o Egito. Vocês estão confiando em homens, e eu vou destruir os homens a qual vocês confiam. Algo que eu e você precisamos aprender em Deus é que confiar em Deus não é a garantia de que tudo vai ir tudo bem a todo momento. Quem está entendendo isso? Confiar em Deus não quer dizer que da parte A até o seu ponto de chegada você vai ir tudo bem, sem prova, sem luta, sem adversidade, sem levante. Confiar em Deus não quer dizer isso. Confiar em Deus quer ter a certeza que eu saí do ponto A, porém eu chegarei onde Deus planejou na minha vida, em nome de Jesus. Se vai ser fácil? Não. Se todos vão chegar? Não. Mas eu sei que eu vou chegar em nome de Jesus. E nós vemos aqui que o profeta Isaías, dessa forma, ele estava mostrando a Deus a sua submissão. Sim ou não, igreja? Se Deus mandar você andar despido e descalço, o que você vai falar? É coisa da minha cabeça. Estou ficando doida. Bispa, ora por mim, que Deus mandou andar peladão aqui. Bispa, já pensou? A gente sempre falou: não, vem cá. Obreiro, prepara uma roupa por mão.
Obreiro, prepara uma roupa para a irmã. Só que quando você serve a Deus, você entende que você é servo. E que todos os servos na palavra de Deus nunca foram grandes. Diga comigo, se é servo, não é grande. Se é grande, não é servo. Porque quando você se acha demais, você está engrandecido demais, Deus fala as coisas para você, você diz, não faço. Deus fala para você, vai lá e pede perdão, você diz, não vou porque foi ele que errou. Vai lá e abençoa a vida de fulano, não vai abençoar a vida de fulano coisa nenhuma. Fulano está nessa situação porque merece, porque é ruim, porque não vale R$1. É assim ou não é? Porque você está grande. Se você é grande, você não é servo, querido. Se você é grande, se você acha que a sua vida é você que toma a diretriz, não, a vida é minha, eu tenho livre-arbítrio. Calma aí, você é servo ou tem livre-arbítrio? Porque você tem livre-arbítrio de escolher a Deus. Mas a partir do momento que você escolhe a Deus, as regras do jogo, quem é que dá? É você ou é Deus? Você tem livre-arbítrio para ir, vamos trazer aqui um exemplo, você tem livre-arbítrio para ir para uma partida de futebol, sim ou não? Mas quando chega dentro do campo, 2 times vão jogar, quem dá as regras? Quem dá as regras? Ele decide. O outro fica revoltado. Não, como foi isso? Essa semana eu nem sei que time foi, eu vi lá. Depois de 3 minutos cancelou. Que não sei nem o que cancelou. Eu sei que foi depois de 3 minutos cancelou alguma coisa lá. O juiz cancelou, nem sei o que foi. Acho que foi alguma falta. Ele é o juiz, ele manda. A regra é dele. Nós precisamos entender que nós estamos aqui neste mundo, só que nós temos um juiz, nós temos um advogado, nós temos alguém que manda, e esse alguém é Jesus de Nazaré. Ele é o autor e consumador de todas as coisas, e Ele pede de nós para que venhamos obedecer a Tua palavra. Quando Isaías estava andando despido e descalço, o que Isaías estava sendo de Deus? Servo e testemunha. Porque para que você entenda uma testemunha, a palavra no hebraico significa Edna. E essa palavra, Edá. E essa palavra no hebraico quer dizer o quê? Capaz de falar em primeira mão o que acabou de ouvir. Uma testemunha de Deus, ela tem que ser capaz de ouvir aqui, chegar ali fora, alguém precisar, ela falar de primeira mão. Ela contar tudo que ela sabe. Ela fala tudo o que aconteceu. Porque entenda o seguinte, quando muitas vezes nós vamos ler a Bíblia, achamos que, nossa, poxa, Israel foi um dos primeiros povos a ser criado. Não foi não, viu? Antes de Israel já havia muitos outros povos. Por isso que Deus decidiu chamar a Terá e depois Abrão para fazer dele a sua nação. E por isso que Deus diz a eles, vós sois as minhas testemunhas. Você tem ideia que Deus está dizendo nesta manhã, olha, Isaías já não existe mais, Judá não existe mais, porém você ainda está aqui, então você é testemunha do Senhor. Você tem uma obrigação nessa terra, é falar de Jesus. Não é sair condenando, acusando, falando, você vai para o céu, você vai para o inferno, você vai para o céu, você vai para o inferno. Não, não é isso. É sair anunciando o evangelho. Alguém chega até você precisando, alguém chega preocupado, lança a palavra do amor, seja testemunha, fala o que Jesus fez na tua vida, fala como Ele te mudou, fala como Ele transformou a tua história, que ao ouvir a tua história, outros também desejarão ser transformados pelo Senhor. Você vê aqui que Isaías diz, vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo. Ou seja, olha o que Deus está exigindo aqui de nós. Que venhamos contar tudo que Ele já fez na nossa vida. Quem está compreendendo, dá glória a Deus.
O que Deus faz na sua vida é para ficar guardadinha 7 chaves? Deus te abençoa, Deus multiplica as suas vendas. Não vou contar não, porque vai que a bispa pede para ajudar alguma coisa. Não vou contar não, já pensou? Se eu contar, daqui a pouco vai ter a obreira Érica, vai chegar o irmão, vê uma vaga de emprego, outro chegou o irmão, deixa eu trabalhar aí também. É só um exemplo, tá? O que Deus faz na tua vida não é para ficar parado em você, é para você sair lançando sementes. Quando Deus abre uma porta para você, não é para você ficar quietinho. Deus abriu a porta quietinho. Não, é para você falar o que Ele fez. Porque da mesma forma que Ele faz na tua vida, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais na vida do outro. Ah, bispa, mas e se o outro começar a crescer? E ele começar a contar testemunho, a tua fé também aumenta. E assim nós vamos crescendo e amadurecendo no Senhor. Só que quando você se cala, a fé do outro que às vezes está balançando, ela quase morre, ela quase acaba. E Deus, Ele diz que quer que venhamos ser as suas testemunhas, aqueles que falamos dele em primeira mão. Só que entende que para você ser testemunha de Deus, você precisa também ser servo dele. Porque o servo, ele faz o que ele quer? O servo não faz o que quer. O servo, ele cumpre a vontade do teu Senhor. E Ele nos chama de testemunha, Ele nos chama de servo. Ou seja, vocês são meus. Sabe que só 2 que receberam vão ser abençoados nesta manhã. Você não é de ninguém, você é do Senhor Jesus. O que está difícil na tua vida? Pede para Ele que Ele resolve. O que está te causando dor, está te causando sofrimento, está te causando tristeza? Conta para Ele que Ele resolve para você. O que é que tem tirado a sua paz? O que é que tem feito você perder noites de sono? O que é que tem colocado o seu ministério em xeque? O que é que tem colocado você em dúvida se é o seu chamado, se não é? Leva isso diante do Senhor, que Ele vai resolver a tua história. Porque entenda uma coisa, você responde pela tua vida sozinho? Se você é servo, Ele responde por você. Se você é servo e obedece a Deus, Ele trata de cuidar de você. Ele trata de resolver os teus problemas. Mas para isso é necessário que eu faça o que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero? Não. Um servo tem um detalhe: ele nunca pode dar um passo sem antes perguntar ao seu Senhor. Um servo chega: Senhor, eu devo comprar esse carro? Senhor, eu devo ir para essa empresa? Senhor, eu devo fazer isso? Senhor, eu devo fazer aquilo? Um servo, tudo que vai acontecer na vida dele, ele chega e consulta ao Senhor. Algo que nós precisamos entender é que a minha vida e a tua vida tem que estar no centro da vontade de Deus. Ele é o detentor de todas as coisas. Só que quando nós ouvimos: minha vida tem que estar nas mãos do Senhor, porque eu sou servo, dá aquela impressão de uma inferioridade. Sim ou não? Sim ou não, igreja? Mas não é. Porque deixa eu te explicar uma coisa. Leia aqui comigo, continua lendo. No versículo 10. E meu servo, a quem escolhi, para que o sabais e me creais, e entendais que eu sou e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Olha aqui para mim. Israel foi o primeiro povo, a primeira nação da terra? Não. Existiram outras nações. E as outras nações sempre colocavam o homem numa situação de vassalo, de escravo, de inferior. Se você for estudar na Grécia Antiga, se você for estudar a Mesopotâmia, se você for estudar a criação do homem nessas civilizações, eram sempre criações que serviram que foram criadas com uma finalidade, que era servir aos deuses. Aquela pessoa tinha uma finalidade:
servir aos deuses. De que forma? Com sacrifícios, com oferenda, com o corpo dela, sendo ela ali sacerdotisa, sacerdote. Naquela cultura, é uma cultura, todas as culturas antes dessa sempre diminuíam o homem a nada. Por incrível que pareça, se nós formos estudar Gênesis, nós vemos que ali fala da criação da mulher, sim ou não? Das culturas antigas, Israel foi a única que falou da criação da mulher. Porque sempre era a criação apenas do homem. E nós vemos que Deus diz: eu sou o mesmo Deus. O que Deus está querendo dizer para aquele povo? Que sabe todos esses deuses que vocês conhecem? Porque Israel conviveu no meio de uma idolatria imensa. Judá conviveu no meio de uma idolatria imensa. Primeiro, se eles haviam feito acordo com o Egito, toda vez que eles faziam acordo com algum outro povo, para compactuar aquele acordo, aquele povo trazia um deus da terra dele e colocava na terra de quem fez acordo. Quem sabia disso? Por exemplo, para que fique mais claro, eu faço um acordo com a Érica é cristã, serve ao Senhor, porém eu sou egípcia e eu creio no Deus Sol, no Deus Ra. Então quando a Érica faz um acordo comigo, naquela época não havia contrato, então para ter como selo do meu acordo, eu mandava uma estátua do Deus Ra, para que a Érica e toda a família dela adorassem ao Deus Ra, representando o meu acordo com ela. Quem está entendendo? Acas fez isso e Ezequias derrubou isso. E Deus estava dizendo para eles: não tem outro Deus que possa livrar. Porque quando Acas foi fazer acordo com o Egito, ele achou que quem livraria ele seriam os deuses do Egito. E Deus está dizendo: fora de mim nunca houve outro antes e nem haverá outro depois. Talvez, querido, você está esperando que fulano lembre-se de você, igual José quando estava na prisão, esperando que o copeiro se lembrasse dele, esperando que o copeiro se lembrasse da visão que ele deu, da revelação que ele deu ao copeiro, e o copeiro nem se lembrava, o copeiro nem sabia. Talvez você está esperando que alguém se lembre do bem que você já fez. Talvez você fale: poxa, mas será que ninguém vê o tanto que eu já ajudei? Poxa, será que ninguém vê o tanto que eu já fiz? Poxa, será que ninguém percebe o tanto que eu me sacrifiquei, o tanto que eu fiz por essa família, o tanto que eu fiz por essa empresa, o tanto que eu fiz por essa amizade? Deus está mandando dizer uma coisa aqui nesta manhã: ainda que ninguém valorize, Ele tem o seu galardão preparado. Muitas vezes Satanás quer colocar no nosso coração: olha, agora chegou fulano vai te ajudar. O único que te salva é o Senhor. O único. Ele diz: eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. E fora de mim não há outro Salvador. Existe aqui um detalhe que eu preciso que você entenda. Quando você é testemunha de Deus, a testemunha faz o quê? A testemunha faz o quê? A testemunha faz o quê? Fala de primeira mão. A testemunha faz o que, igreja? Quando você é testemunha, quando você é servo, o que o servo faz? A testemunha fala, o servo obedece. Ou seja, preciso obedecer, preciso falar. Ele garante que ele vem para te salvar. Quando você faz o que Deus te mandou, quando você fala o que Deus te mandou falar, quando você age como Deus mandou você agir, pode ficar tranquilo, que ainda que pareça que está um vendaval, no fim tem bonança para a tua história, no fim tem saída para você, no fim desse problema, Deus vai te dar vitória. Só que tem um detalhe aqui, deixa eu explicar, que a expressão trouxe ao meu coração. A testemunha só fala quando lhe é quando ela quer ou quando é perguntado? Perguntado. Então você não sai falando mais com a mulher da maritaca, não. Aí sai do culto: agora eu vou falar tudo.
Agora eu vou sair falando tudo. Não vou colocar mais freio nenhum. Senhor, lembra que eu orei ontem e pedi freio na língua? Tira, Senhor. Tira que eu vou falar tudo. Porque o Senhor se responsabiliza. Não é isso que Ele está falando, não. Calma aí, segura. Testemunha fala quando Ele manda. Porque tanto testemunha como servo tem que obedecer. Então não pense, ai, tudo que eu falar, Deus vai se responsabilizar. Calma. Tá bom, você é testemunha, mas você está agindo como servo? Senhor, o Senhor quer que eu fale? Senhor, o Senhor quer que eu haja dessa forma? Para você ter uma ideia, para que você consiga entender, tivemos um leve problema ministerial na semana passada, onde Deus já resolveu, Deus já entregou providência. Só que eu não fiquei sabendo daquele problema na semana passada. Fiquei sabendo desse problema há 3 semanas. Só que nessas 3 semanas, quando eu soube, eu comecei a orar ao Senhor e perguntar: Senhor, eu falo, eu deixo quieto. Senhor, eu falo, eu deixo quieto. Senhor, eu corrijo o que eu faço, o que o Senhor quer. Senhor, se fosse antigamente, já tinha, no primeiro dia que eu soube, já fazer reunião com todo mundo, já desci o chicote em todo mundo e já colocar todo mundo de banco e acabou. Agora, eu entendi que não é a minha vontade, essa é a minha vontade. Quem está entendendo? Eu sou o tipo de pessoa, assim eu assumo. Eu, Letícia Ferreira, não Bispa, Letícia Ferreira, deu problema, arranca fora. É simples assim. Um dedo do corpo, quando está podre, você faz o quê? Amputa. E era assim. Eu sempre fui assim, a minha personalidade, meu jeito. Qual é o problema? O problema é X? Qual é o problema? Ah, o carro quebrou. Tá bom, chama o Uber. Não, mas não dá tempo. Chama o Uber, vai. Vamos, resolve. Quem está entendendo isso? Esse é meu jeito como pessoa. Porém, quando você entende que você é servo, é o seu jeito, é o jeito do Senhor. Aí eu perguntei, por 3 semanas orando: Senhor, eu falo, não falo. Senhor, eu faço, não faço. Até que o Senhor direcionou. E quando é Ele que direciona, querido, é Ele que se responsabiliza. É Ele quem dá a solução. O Espírito Santo fez de uma forma extraordinária, que até eu fiquei besta. Eu fui para casa contando para o pastor. Eu fiquei chocada com isso. Como Deus direcionou, como Deus falou. Porque quando você se põe no lugar de servo, Ele se responsabiliza pelo que sai da tua boca. E Ele te salva. Porque Ele diz: eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. O Salvador é aquele que te livra do pecado, é aquele que apaga as suas transgressões, é aquele que esquece dos seus erros. Nesta manhã Deus está dizendo: eu vim aqui nesta manhã para te salvar, eu vim aqui nesta manhã para mudar a tua história, eu vim aqui para livrar você de todo o peso do passado. Ah, mas lá atrás eu errei, ah, mas lá atrás eu falhei, ah, mas lá atrás eu disse o que não devia. Deus está dizendo: lança fora esse jugo, que eu tenho novidades para a tua vida. Eu quero que você veja que quando você é testemunha do Senhor, quando você é servo, Ele te salva. E Ele exige exatamente isso que eu acabei de te falar: que você esqueça do seu, Pega aí Isaías 43, 18. O que o próprio Deus está dizendo ao povo? Só vai para o versículo 18. Diz assim: não vos lembreis das coisas, nem considereis as. Eu quero que vocês leiam comigo para isso fixar em vocês. 1, 2, 3. Não vos lembreis, nem considereis. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não a sabereis. Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Deus está prometendo para você, querido, querida. Deus está prometendo para a tua história. Larga o teu passado, larga o teu erro, larga as tuas falhas, que Ele tem novidade de vida para você.
testemunha, você também tem que ser o quê? E se é servo, não é? Eita, olha esses servos meia boca. Se é servo, não é? Uma criança de 8 anos deu show em vocês, hein? Olha, por isso que a Bíblia diz que o reino dos céus é dos pequeninos. É 8, né? 11. Ah, tá, ela começou com 8. Mas a edição ainda é seu, tá tudo certo. Dos adolescentes também. Olha aqui pra mim. Mas ela entrou com 8, não foi? Sua mãe falou que foi. Você tá chamando sua mãe de mentirosa? Olha aqui pra mim. Tá bom, deixa. É muita coisa na cabeça da bispa, deixa. Eu tô parecendo aqueles pais de antigamente que o filho nunca cresce. Quem aqui é pai? Seu filho cresce pra você? Missionário na cabeça dele até hoje, eu tenho 24 anos. Eu falo, glória, que assim continue. Não, quantos anos tem? 24, né? 24. Amém, recebo o vaso. Olha aqui pra mim. Quando você é servo, você não é? E quando você é grande, não é servo. Quando você é servo, ele promete ser o teu salvador. E quando ele diz que é o teu salvador, só que ele exige algo. Que o servo, ele não vive a tua vontade, ele vive a vontade do teu Senhor. E uma das coisas que Deus está dizendo: não vos lembreis das coisas passadas, nem considerais as coisas antigas. Porque toda vez que Deus quer trazer novidade pra gente, você já percebeu que o diabo fica fazendo a gente lembrar de todo o sofrimento lá de trás? Com quem já aconteceu isso? Não, mas você já sofreu com isso. Não, mas você já sofreu com aquilo. Não, mas você sofreu com aquilo outro. Olha, será que é de Deus? Olha, você já casou e deu errado, vai dar de novo. Nossa, será que é de Deus? Você abriu uma empresa e quebrou, vai quebrar de novo. Só que sabe algo que eu vejo como Deus é maravilhoso? Porque essa semana o Senhor eu estava orando no meu devocional com Ele. E ele começou a dizer algumas coisas de que ele está prestes a fazer. E quando ele começou a dizer ao meu coração o que ele iria fazer com esse ministério, começou a me dar medo. Porque eu comecei a lembrar tudo que esse ministério já passou no passado. Só que eu não falei para o Senhor, eu não disse: Senhor, isso está me trazendo medo, Senhor, isso está me trazendo insegurança. Eu simplesmente guardei. E não falei a ninguém, e ficou entre eu e o Senhor. Só que ainda a palavra nem chegou à minha boca e Ele já sabe, Ele já conhece. E aí num outro momento, quando eu estava com intimidade com o Senhor, e eu quero que você veja isso, que Deus prometeu para mim e disse: leve ao meu povo, que eu farei a mesma promessa para eles. Eu quero que você abra comigo em 1 Crônicas, capítulo 17, versículo 9. O Senhor estava dizendo para que você novamente entenda isso. Deus estava dizendo que Ele ia fazer com esse ministério, juntamente com a minha vida, com a do pastor Denis. E o meu coração se encheu de medo por tudo que já havíamos passado lá atrás. E o Senhor me fez ir para 1 Crônicas, capítulo 17, versículo 9. Quem achou, diga amém. Eu trouxe 2 Bíblias, a João Ferreira de Almeida, que é a que eu gosto. Então eu vou abrir nela também, para que você veja. Só que depois eu vou ler na NVI, que a NVI ficou muito mais clara. A nova versão internacional fica muito mais clara a linguagem. 1 Crônicas 17, 9, na tradução do João Ferreira, diz assim: e ordenarei um lugar para o meu povo de Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar, e nunca mais será removido de uma para outra parte, e nunca mais os debilitarão os filhos da perversidade como ao princípio. Quando você lê isso aqui, você trava, né? Sim ou não? Senhor, o que está acontecendo? Então, agora eu vou ler para vocês na NVI, vai ficar mais claro. Só que olha aqui para mim. Olha o que Deus está prometendo, não é só para mim, é para você que está aqui hoje também. Se você veio
com medo do passado, com medo de Deus estar te mostrando coisas grandes lá na frente, mas o seu cérebro está voltando lá no passado, mas a sua mente está com medo de sofrer tudo que sofreu, você está com medo de passar tudo que passou. Olha o que Deus está prometendo para você: e providenciarei um lugar para Israel, o meu povo, e os plantarei lá, para que tenham o seu próprio lar, e não mais sejam incomodados por povos ímpios, não serão mais oprimidos, como fizeram no início, e tem feito desta época, e que nomeei juízes sobre Israel, meu povo. Também subjugarei todos os seus inimigos, e saibam também que eu, o Senhor, lhe estabelecerei uma dinastia. Deus está dizendo para você, querido, querida, que o que aconteceu lá atrás, isso é uma promessa de Deus para a tua vida. Se você veio para receber, então recebe. Deus está dizendo que os erros que aconteceram lá atrás, os traumas que aconteceram lá atrás, as dores que aconteceram lá atrás, Ele não permitirá que aconteça novamente na tua vida. Porque não acontecerá com você como aconteceu no passado, no início. Tem pessoas que ficam, mas e se isso der errado de novo, isso, aquilo. Eu estava com esse medo. Eu estava, mas Senhor, isso aqui foi tão difícil conquistar aquilo. O Senhor começou a me mostrar onde Ele ia chegar. Eu comecei a lembrar as dores que o missionário passou para levantar esse ministério. Falei, mas Senhor, e se tiver que passar isso de novo? E o Senhor falou ao meu coração: você não vai passar as dores do início. Deus está dizendo para alguém aqui nesta manhã: você não vai passar o que você passou lá atrás. Talvez você está aqui pensando: meu Deus, essa história vai se repetir de novo. Meu Deus, esse problema de novo. Meu Deus, da mesma forma, só mudou o personagem. Deus está dizendo: não repetirá. O que aconteceu lá no início não vai acontecer de novo. Eu tenho novidade para você. Eu tenho nova história. Eu tenho novos caminhos. Ele mesmo diz, como está aqui em Isaías, ele diz: eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz, e agora haverá lugar, caminho no deserto e lagares no ermo. Deus está prometendo. Quem está recebendo aí, dá uma glória a Deus. Você vai sofrer o que você sofreu lá atrás de novo? Porque Ele está abrindo caminhos. Ele está abrindo, Ele está indo na sua frente. Não considere as coisas antigas, não leve em consideração o passado, não. Porque isso é uma estratégia do diabo para te prender. Só que quando você larga o seu passado, algo que você precisa se conscientizar para que você consiga largar o seu passado de vez, é que muitas vezes nós sofremos no passado porque não entendemos o tempo de Deus. Muitas vezes a gente sofre porque a gente não entende o tempo de Deus. Deus está falando: eu vou mudar a tua história. E como somos imediatistas, a gente acha que vai ser quando que Ele vai mudar a história? Agora, já, opa, agora. Chegar em casa vai ter mudado. Chegar lá, vou olhar a conta do banco, já vai ter o dinheiro para pagar tudo. Eu vou ser uma bênção. E não é assim. Nós precisamos entender que Kairos é o tempo dele. Cronos é o nosso. Nosso tempo é cronológico. Nosso tempo tem início e o dele. Um dia para ele é 1000 anos. 1000 anos para ele é um dia. Ele não tem tempo. Só que nós precisamos entender que existe o tempo dele e que é diferente do nosso. E eu vou te dar um exemplo disso, porque preste atenção: se nós não formos servos do Senhor, vamos aceitar o tempo de Deus? Não, a gente vai brigar com Deus. Depois eu vou deixar como tarefa de casa para você ler lá em 1 Crônicas 17, para que você entenda. Davi, ele chega e ele diz ao profeta Natã: eu quero construir um templo, porque eu vivo em palácio, eu vivo em lugares lindos, maravilhosos,
E a tenda do Senhor, a arca do Senhor, ela vive em tenda. Eu quero construir um templo para o Senhor. Deus reprovou a ideia de Davi? Não. Deus disse, gostei, Davi. Porque realmente nunca tive um templo. Realmente os reis nas suas dinastias têm os seus palácios, têm as suas casas e eu não tenho. Gostei, Davi, eu quero. Só que tem um detalhe, Davi. Não vai ser você. Só que tem um detalhe aqui que você tem que entender o que é ser servo. Davi, não foi ele que levantou, mas ele fez a planta do templo. Quem está entendendo, diga amém. Davi determinou como seria o horário do sacerdócio. Quem está entendendo, diga amém. Davi restituiu de que forma que Moisés queria. Davi foi e fez todo o planejamento. Davi planejou tudo e entregou para quem? Ser servo é você não ser grande. Porque Davi poderia dizer, bom, já que não sou eu que vou fazer, então eu também não vou cuidar. Quem for fazer, que se vire. Cuidado com essa atitude que você está mostrando que você não tem nada de servo. Ah não, isso aqui não é problema meu não, isso aqui é problema da Érica. Não, isso aqui não é meu não. Então você não é servo. Ah não, isso daqui é problema do pastor, isso aqui é problema da bispa, isso aqui é problema do outro. Não. O servo, ele não joga para o outro, ele faz o que tem que ser feito. Deus disse a Davi, Davi, você não vai construir. Davi disse, tudo bem, Senhor, eu não construirei. Mas Davi fez todo o planejamento e entregou tudo planejado para quem? E o templo levou o nome de templo de Davi. Templo de? Isso é ser servo. A glória não é minha, a glória é dele. Ele fez tudo. E poderia falar, pô, coloca pelo menos templo de Davi e Salomão, né? Meio a meio. Templo de Davi e Salomão, eu que fiz tudo, eu que fez. Quando você é servo, não é você que aparece, é a glória dele que resplandece sobre a tua vida. Você precisa entender que muitas vezes nós sofremos lá atrás, porque nós não entendemos o tempo de Deus. Porque nós não entendemos o tempo de Deus. Nós queremos fazer no nosso tempo, e muitas vezes o nosso ego está tão inflado que não queremos nem obedecer. Existe algo que eu e você precisamos aprender, que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. É a vontade de Deus que vai nos direcionar a um futuro de bênção, de abundância, de prosperidade. Eu é que sei que pensamento tenho sobre vós, diz o Senhor, é pensamentos de paz e não de mal, para lhes dar o fim que desejais. Aquilo que você tem pedido, aquilo que você tem clamado, aquilo que você tem buscado, aquieta o teu coração, que Deus vai te entregar. Porque vem comigo aqui para Isaías 43:13, para que você entenda por que ele vai te entregar. Se você for testemunha, se você for serva, acreditar nele. Isaías 43:13 diz, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém existe que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Ninguém pode impedir o chamado de Deus para a tua vida. Ninguém pode impedir o propósito de Deus na tua vida. Se você se sujeitar como servo, se você assumir o seu lugar como testemunha, se você reconhecer Ele como teu Salvador, não existe demônio, não existe principado, não existe potestade, não existe forças espirituais que possam impedir o eterno.
Nós temos bastante promessas do Senhor para a nossa vida, sim ou não? Só que quantas vezes buscamos a elas? Aí é que pega. Quantas vezes você tem necessidade e você leva essa necessidade ao Senhor? Ou será que você vem aqui, ouve a palavra e oh, glória, Deus prometeu, e amanhã no dia seguinte, ai que saco, não acredito que tem essa nota do faturamento e não tenho dinheiro para pagar. Ah, meu Deus do céu, eu tenho que pagar o 13º de fulano. Ah, meu Deus do céu, eu tenho que pagar a água de casa. Ah, meu Deus do céu, eu tenho que pagar a luz. Ah, meu Deus do céu, eu tenho que pagar isso, pagar aquilo. Quem está entendendo? E aí você fica totalmente preocupado e esquece das promessas. Sabe quem fazia isso? Judá. Vem aí comigo. Isaías 43, versículo 22. Diz, quem achou, diga amém? Diz assim: contudo, eu quero que vocês leiam. 1, 2, 3. Olha aqui para mim. Quando eles estavam no meio da adversidade, eles invocavam a Deus? Não. Eles se cansavam de Deus. Eu conheci pessoas que fizeram da mesma forma. Eu conheci pessoas que eram cristã convertida e passados 6 meses eu perguntei, falei, e aí fulano, como é que você tá? Tá ainda na igreja? Ah não, eu cansei. Falou desse jeito, falei, hã? Ah não, tudo tem que esperar em Deus, tudo é no tempo de Deus. Ah, eu estava com raiva da minha vizinha, já fui lá e já desci a mão na cara dela mesmo. Eu estatelei o olho e falei, amém, Deus me abençoe, eu vou orar por você. Porque esperar em Deus não é para qualquer um. Esperar em Deus é só para quem é servo. Mas tu, Israel, não me invocastes a mim, ó Jacó, mas cansaste de mim, ó Israel. Não, olha o que Deus diz que eles não fizeram. Aqui é tudo que eles não fizeram. Não me trouxeram gados miúdos dos teus holocaustos. Ou seja, eles não ofertavam mais ao Senhor, nem me honravam com os teus sacrifícios. Não te fiz servir com ofertas, nem te fadiguei com incenso. Não me comprastes por dinheiro cana aromática, nem com gordura dos seus sacrifícios me enchestes. Olha aqui para mim. Deus está dizendo para eles tudo que eles não trouxeram oferta, trouxeram honrarias, trouxeram incenso, trouxeram cana aromática, trouxeram a gordura dos animais. Mas olha o que Deus está dizendo agora, o que é que eles fizeram? Vírgula. Mas me destes trabalho com os teus pecados e me cansastes com as tuas maldades. Olha aqui para mim. Você vê que Deus tinha uma vasta promessa para ajudar, sim ou não? Mas Judá buscava essas promessas? Não. Eles só se importavam em dar trabalho. Quando você tem um filho que você faz de tudo por aquele filho e aquele filho só te dá trabalho, seu desejo é continuar fazendo algo por ele? Não, Deus está dizendo da mesma forma aqui. Mas vocês só me destes trabalho, vocês só me cansaram com as tuas maldades. Precisamos tomar cuidado com o que nós estamos apresentando diante de Deus. Porque a pergunta que eu fiz no início, eu volto a te perguntar: quem é você diante de Deus? É o tipo de filho que tem dependido totalmente do Senhor, ou o tipo de filho que só tem dado trabalho a Ele? É o tipo de filho que quando Deus fala, faz tal coisa, você fala, não tem condições. Ele fala, eu vou suprir, você fala, então eu faço. Ou é o tipo de filho que não, deixa aí, outro vai fazer. É aquele servo que deixa que isso não é responsabilidade minha, é do outro. Que tipo de filho você tem sido? Porque deixa eu te falar uma coisa, nós temos todas essas promessas, porém precisamos reivindicá-la. E Deus ensina isso a ajudar. E Deus quer te ensinar isso nessa manhã. Vem comigo, o versículo 26 do mesmo capítulo 43.
Diz assim: procura lembrar-me. Entremos em juízo juntamente. Apresenta as tuas razões para que te possa justificar. Olha aqui para mim. Deus está dizendo para ajudar. Entra em juízo comigo. Vamos entrar nós dois em juízo. Lembra-me e entra em juízo comigo. Quando você tem essa palavra no teu coração, olha o que Deus está dizendo: entra em juízo comigo. Você sabe o que é entrar em juízo com alguém? É você ir para uma audiência junto com aquela pessoa. Entre em juízo. Quem é o juiz? E o que ele diz? Apresenta-me as tuas razões. Tem pessoas que ficam: ai Deus, eu quero, ai Deus, eu preciso, e não apresenta razão nenhuma, e não recebe nada de Deus, porque não sabe pedir. Apresenta-me as tuas razões, para que eu te possa justificar. Tudo que você precisa, Deus tem para te dar. Tudo que você necessita, Deus tem para colocar na tua mão. Mas é necessário que você entre em juízo. É necessário que você fale. É necessário que você reconheça Ele como teu Salvador. É necessário que você entenda que você é servo e que Ele vai julgar a tua causa. E nesta manhã, eu quero te chamar para o que ele diz. O que ele diz aqui no versículo 26, eu vou contar até 3 e vocês vão ler. 1, 2, 3. Embolou aí, faz uma coisa. Procura lembrar-me. Leiam comigo. Entremos em juntamente. Apresenta as tuas razões para que te possa justificar. Não importa o que aconteceu, Deus quer justificar a tua história. Deus quer justificar a tua vida. Tem pessoas que ficam: mas eu preciso falar, eu preciso fazer. Não, é o Senhor quem te justifica. É o Senhor quem te defende. É o Senhor quem peleja a tua casa. É o teu Salvador que cuida de você.